Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Dia 29 de março de 2021. Nova Era, parte 5. O nosso tema de hoje é escolhas. Bom, gente, falando do termo escolhas, nós temos desde 6.000 anos, nossa história no planeta Terra, e em que nós optamos por escolhas, por viver por escolhas. Por que a escolha, né? Porque a escolha nos foi dada pelo livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, e escolhas que determinam o ritmo de nossa vida, ou os resultados de nossa vida, né? E como que se dá essa questão das escolhas? Vejamos pelo seguinte ponto, tá? Nós temos nossa parte aqui de aprendizado, desde a infância, e nós temos nosso aprendizado na escola. Depois da escola nós temos mais um aprendizado que é na faculdade, e continuamos aprendendo sobre a vida. Digamos, sobre a vida no paradigma materialista newtoniano cartesiano, tá? E aí nós começamos a manifestar a nossa vida pelas nossas escolhas. Porém, enquanto estamos dormindo, nós não conseguimos reconhecer que foram nossas escolhas que determinaram a condição e onde nós estamos no atual momento. Foi pelas nossas escolhas, não foi pela parte externa, e sim pela parte interna. Bem, então a gente vai passando de fase em fase até chegar no conhecimento do conheça-te a ti mesmo, ou enfrentar o desconhecido. Somente enfrentando o desconhecido é que a gente conhece quem realmente nós somos. Porque quem realmente nós somos nos vai dar um caminho, nos vai dar um guia para reconstruir novamente a nossa vida.
e reconstruir a nossa vida de uma maneira uma maneira correta, não da maneira que a gente vem construindo ao longo desses 6.000 anos. Eu digo nós como toda a humanidade, né? Então a gente já está observando e a gente está presenciando tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. E justamente o que está acontecendo no mundo hoje são devido às nossas escolhas. Escolhas é a somatória de todas as escolhas do inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal e o inconsciente planetário e universal. Então, é um conjunto de escolhas que possibilitam os acontecimentos que vêm se propagando desde então. A coisa, gente, para vocês observarem, está cada dia mais e mais e mais fluindo conforme o plano do todo. As pessoas não pensam, não sabem o que está acontecendo, as coisas estão cada vez ficando, digamos, humanamente mais difíceis, pessoas que estão desistindo das suas profissões, pessoas que estão desistindo de suas vidas cotidianas para assumir uma outra persona de vida, um outro modo para ver se melhora a condição humana. Mas na verdade, o que está acontecendo é uma emergência de consciência, para que se transcenda a consciência. Mas o transcender a consciência implica em sabermos que são as nossas escolhas que possibilitam esta transcendência. E escolhas do quê? Escolhas de enfrentarmos o desconhecido. Este caminho do desconhecido é uma escolha. É a pílula azul ou a pílula vermelha? Então eu tenho uma pílula em cada mão. Qual que você quer tomar? Então, se você tomar a pílula azul, você acorda do sonho, continua sonhando, continua dormindo e continua vivendo, né? Um sonho hipnótico universal, que é esse modo de vida que nós estamos vivendo aqui e agora. Mas se você tomar a pílula vermelha, você vai para a questão da transformação. A questão da transformação é a questão da metamorfose da lagarta virar borboleta. Tá, e o que é a lagarta virar borboleta? Então a lagarta ela entra dentro da sua toca e lá ela sofre as metamorfoses necessárias para ela se transformar ou transcender o estado lagarta para o estado borboleta. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós estamos fazendo. Estamos transcendendo o modo humano para o modo espiritual de vida. Mas para isso é preciso nós deixarmos o espírito trabalhar, ou seja, a centelha, ou entrar na questão do silêncio e do secreto. Descansar à sombra do onipotente. Descansar ali. E sem descansar nesta sombra do onipotente, a nossa mente ela gira em torno de 80, 70 mil pensamentos por dia. E nós não conseguimos parar de pensar, parar de raciocinar as coisas que vêm acontecendo ao nosso entorno. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Hoje se fala muito em mortes por Covid. Então morre um amigo, morre outro e morre outro. E você vai começar a entrar num looping mental de preocupação. Você começa a se preocupar com isso, você vê o hospital lotado, você vê as pessoas morrendo pro lado de fora do hospital, você vê gente que está chegando em você e dizendo para você que fulano faleceu por causa de tal, por causa da pandemia, por causa disso, por causa daquilo e por causa daquele outro, sempre vinculado no acontecimento principal que é a pandemia. Então, como resolvermos isso, gente? Como resolvermos isso? Isso está na questão da escolha. Isso está na questão da escolha. O que nós escolhemos? Nós escolhemos viver preso num looping mental, ou seja, dentro da Matrix ou da engenharia do consentimento,
tá? Tem um filme bem interessante que um irmão me indicou para ver, que é o Divergente, que ele está em cartaz, ele está passando no Netflix, tá? Convido a todos que vejam o primeiro filme. Ali tem uma questão primordial da escolha, da capacidade mental, da programação mental ou dos subliminares, né? Não existe a gente parar com o subliminar, existe nós termos escolhas para lidar com isso, para transcendermos isso. Então, a autora principal, que é uma mulher, que é uma moça, tá? Ela tem uma escolha ali dentro daquela ilusão que ela sofre. E ela tem uma escolha e ela fala uma palavra-chave dentro dessa escolha, dentro da imagem, do sonho hipnótico mental que ela tem. Ela fala uma palavra-chave, que é a palavra-chave que os ensinamentos do caminho infinito, que os ensinamentos espirituais falam e repetem toda vez que a gente lê palestras e ouve esta palavrinha-chave. Mas eu não vou revelar a palavrinha-chave aqui. Vão lá e assistam. Divergente, nome do filme. Netflix, coloca ali na busca Divergente, clica ali, primeiro filme. Vocês vão ver. Tá? Então são núcleos ali e todos disputando. É uma disputa dentro de uma cidade. Tá? Núcleos de pessoas e de programações mentais dentro desses núcleos que as pessoas sofrem para serem robotizadas a viver dentro daquele núcleo. Então, a questão da escolha já implica na questão do paradigma, na questão do sistema de crença. Porque se eu tenho um sistema de crença que me possibilita em não acreditar em nada e só perceber o que minha mente sugestionar, aí eu vou ter um sistema de crença comum, eu vou ter uma escolha. E essa escolha me possibilita manifestar o que a média vem manifestando. Tá? E a gente não está falando aqui, gente, de prosperidade e de coisas, tá? Então isso a gente deixa bem claro. Por quê? Porque isso é consequência. Mas o importante e a parte crucial de tudo que a gente vem falando até aqui é o que está sendo manifestado neste momento. Porque tem que haver uma escolha diferente, tem que haver uma luz diferente para que as pessoas acreditem que existe uma força invisível, um ser onipotente que coordena tudo. Porque se não acreditar nisso, onde é que fica? Tem um filme que trata bem disso, que é o título do filme diz que Deus está morto. É o título do filme. Eu não sei se esse filme ele tem no Netflix, mas acho que não tem no Netflix esse filme. Aí vocês vão ter que pesquisar no Google aí. E esse filme ele já esteve em cartaz no cinema, tá? Deus está morto. Então, eles já sabiam que já ia acontecer essas questões, né? Então eles já fizeram o filme para que as pessoas vissem ali e vivenciassem ali no filme o que estava acontecendo. E se eu não me engano, é bem relacionado a uma pandemia. E aí dá uma desordem, uma catástrofe mundial, né? Eu não sei se é bem isso, gente, mas vocês vão lá e assistam o filme, tá ok? Então, para que nós vou voltar um pouquinho lá atrás, tá? Para que nós possamos obter uma escolha lúcida, nós devemos escutar a nossa intuição. Pronto, falei, dei a real. Intuição. O que é a intuição? A intuição ela está abaixo dos 70, 80 mil pensamentos dias que a gente tem. 70, 80 mil pensamentos dia que a gente tem. Então a intuição, ou seja, a voz divina, a voz de Deus está abaixo disto. Então nós precisamos aquietar a mente, aquietar os fluxos de pensamento, entrar numa harmonia com corpo, mente e espírito para escutar a verdadeira voz, que é a voz silenciosa.
ou obter um relaxamento profundo, ou obter uma respiração, qualquer coisa. Se você não sentir nada nas primeiras meditações, não tem problema. Continua, continua e continua. Mas o fator importante aqui é aquietar a mente. Porque sem isso, como que nós vamos obter uma escolha saudável para nós? Uma escolha correta para nós? Como que nós vamos sair desse sonho hipnótico universal? Sonho de catástrofe, de doença, de dificuldades, de escassez, de morte, de tudo. Porque é isso que vem se manifestando e é isso que as pessoas vêm escolhendo. A cada dia que passa é pior. Porque o medo, gente, o medo, ele gera essa massa crítica de pensamentos negativos. E esse pensamento negativo reverbera no inconsciente coletivo. E do inconsciente coletivo passa para o inconsciente pessoal. Mas através do que passa-se? Através de comentários, através de conversa, através das emoções, sistema emocional, através de mídias, TV e tudo mais. É tudo que vem sendo falado aí. Então, para que a gente transcenda, para que a gente obtenha uma escolha saudável, é preciso aquietar a mente, como eu já falei. Então, sobre tudo na vida, funciona através do processo de escolhas. Tem um experimento da mecânica quântica que prova isso, que é a dupla fenda. A dupla fenda é o experimento dupla fenda, o dupla fenda no experimento retardado, tá? O observador, quando ele observa o elétron ele se mostra como partícula. Quando ele tira o foco do elétron, tá? E quando o elétron passa pelas duas fendas, é onda. Mas se o experimentador observar o elétron passar pelas duas fendas e for lá e tirar uma fenda, ele continua se manifestando como partícula. Por quê? Porque ele já sabe a escolha do observador. O observador afeta o elétron. Por quê? Porque o elétron tem consciência. O observador é consciência. Então só existe uma única consciência, uma única psique. Por isso que dentro do processo de escolhas envolve a questão dos experimentos, envolve a questão do próprio colapso da função de onda, porque você escolheu, você pensou, você sentiu e você optou pelaquilo. Você optou por acreditar naquilo. Então foi uma escolha sua, você escolheu. Então, isso, gente, para que a gente tenha essa certeza e essa liberdade, é preciso estudo, trabalho e meditações. Estudo, trabalho, foco, meditações. Ou seja, trabalhar, ajudar, estudar, como o professor Hélio vem repetindo há anos e anos e anos e anos a mesma coisa. Trabalhar, estudar e ajudar. Trabalhar, estudar e ajudar. Estudar sempre. Sempre estudar. Porque sem estudar, gente, não existe como nós obtermos escolhas fora deste paradigma vigente. Porque se nós não estudarmos, se nós não compreendermos como que funciona essa engrenagem, o meu eu, por exemplo, o meu eu humano, o meu eu espiritual, o eu humano, como que funciona isso? O universo, o que que ele é? Ele é espiritual ou material? Então essas dúvidas aí são sanadas através de estudo e prática. Porque tudo é espiritual, é uma coisa só, é unidade. Só existe o só existe uma unidade. E é por isso que as coisas são como são manifestas como são, porque é através da escolha que as pessoas têm de acreditar que tudo é matéria, que tudo é separado, que existe mesmo um mal e existe um bem. Então as pessoas lutam pelo um bem que não existe. Lutam, se protegem de um mal que não existe. Então, sem conhecimento, não tem como.
Sem conhecimento não tem como. É preciso estudo, é preciso prática, é preciso se aprofundar nas leituras. Por exemplo, na Bíblia tem os versículos para serem estudados, ou o Segundo Testamento, onde o nosso mestre ali tem um relato da onde o nosso mestre tirou todos os versículos que ele falou, que é justamente mecânica quântica e metafísica aquilo. E aquilo que ele disse lá reverbera até hoje. Por quê? Porque é o ensinamento da verdade. E ele ainda repetiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Disso que nós estamos presenciando agora, meus irmãos. Libertará disto que nós estamos experienciando na vida, em nosso entorno, e nós estamos observando, experienciando agora. Porque sem ter uma massa crítica, sem ter uma massa, uma transformação de pensamento, de paradigma, ou seja, de escolhas, nós vamos ficar por muito e muito tempo aqui. E eu falo isso também porque dentro da espiritualidade também existe a questão que quando a pessoa começa, né, a estudar esses princípios, a gente compreende e a gente sabe a nossa missão quando a gente começa a estudar isto, quando a gente começa a vivenciar isto, quando a gente começa a praticar isto. Porque é uma escolha. É a escolha para quem entra no desconhecido e mergulha na sua própria lama, no seu próprio contexto de sombras psicológicas. Para quê? Para que nós que penetramos dentro dessas sombras, possamos ajudar as outras pessoas que também estão nas sombras. Porque a gente detecta a nossa e a dos outros. E aí começa esse processo de ajuda, de compartilhar conhecimento, de se compartilhar algo para as pessoas levantarem as orelhas. Porque do jeito que tá, meus irmãos, a coisa tende a ficar ainda pior. Ainda pior. São muitas evidências dentro dos acontecimentos atuais, muitas evidências. Então, assim, nós estamos vendo, né, as pessoas felizes porque tomaram, felizes e satisfeitas e alegres porque chegou a solução do problema, tá, na vacina. Pois bem, e aí não mudou nada na consciência. A consciência continua a mesma coisa, as mesmas sombras empurrando para debaixo do tapete. Então, esse processo de sombra psicológica ele vai aumentando e as escolhas permanecem as mesmas, porque é justamente para alimentar a zona de conforto da humanidade. Vocês entenderam que é só para alimentar a zona de conforto. Por quê? E aí volta tudo ao normal, como era antes. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Aí eu vou lutar pela minha vida e você que se ferre. Então, ninguém entendeu primeiro, como foi criado a epidemia, porque foi criado justamente pela consciência humana. Tá. Segundo, como sair do contexto epidemia? Porque se foi criado pela consciência humana, nós precisamos sair do paradigma humano. Nós precisamos entender que o paradigma humano cria todos os problemas e as escolhas humanas criam todos os problemas. Porque sem nós termos essa conexão com o nosso lado sutil, a nossa intuição, ou seja, o nosso eu divino ou o nosso fragmento divino em nós, é impossível sair do contexto programático da mente humana. Ou a programação da Matrix. Ela é perfeita, a programação da Matrix. Você luta a ferro e fogo para proteger a Matrix. Por quê? Porque tudo que se fala contra a pessoa é louca, a pessoa é retardada, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e há vários julgamentos. E a gente está vendo agora também o contexto de pessoas que estão chegando
que estão no meio da espiritualidade e estudando sobre isso, né? Mas isso daqui a pouco vira uma coisa uma religião também, que a gente não consegue sair do sistema de religiosidade, que é outro assunto, que é outra problemática, que o Jung tratou disso muito bem, no fato da psique humana, tá? Então, a gente precisa ter essa questão de acalentar os ouvidos, acalentar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele está ajustado para ficar numa zona de conforto, para se autossustentar, não compartilhar, mas sim competir, preparado para a competição, cérebro reptiliano. Então, enquanto nós pensarmos e sentirmos dentro dessas escolhas do cérebro reptiliano, nós continuamos a obter escolhas dentro desse sonho hipnótico universal. E aí a gente continua manifestando as mesmíssimas coisas dentro deste paradigma do newtoniano cartesiano. Então é preciso, meus irmãos, expandir a consciência. Vamos dar um exemplo aqui de escolhas. A pessoa ela está desempregada e ela vai fazer um trabalho específico fora da área dela. E ela se depara com um trabalho fora da área dela que é um trabalho que ela vai ganhar mais fora da área dela, porém ela vai fazer um pouco mais de esforço. E aí a pessoa escolhe não ir porque o trabalho é forçado, o trabalho, você se suja no trabalho, tá? Ou seja, a pessoa é professor e vai trabalhar na construção civil. Então a pessoa escolhe não ir por quê? Porque a sua profissão você está arrumadinho, mas você vai se sujar lá trabalhando na construção civil, cheio de massa, vai pegar balde de massa, vai pilotar bitorneira e você escolhe não ir. E aí você permanece na condição que você está, sem dinheiro, buscando e insistindo na sua profissão, mas só que não está tendo retorno. Por quê? Porque algo em você não está se permitindo que você solte este problema. Porque se você solta lá e abraça aqui, as coisas lá começam a andar também. Porque isso é o soltar. Então, devemos estar atentos a isso. Porque a escolha leva a isso. A escolha leva você a escolher e soltar ao mesmo tempo. Porque quando você escolhe e solta, essa escolha ela passa a ser uma escolha saudável para você. Agora, quando você escolhe e você continua retendo, você não tem como sair da problemática. Não tem como sair da problemática. E isso está dentro da psique humana. Essa coisa de reter, essa coisa de luta, ferro e fogo, para conseguir um pedacinho de pão, para conseguir o mínimo possível para a sobrevivência. Porque está difícil, porque a economia está assim, porque está assado, e você precisa deste pouquinho que seja, você precisa. Por quê? Porque você optou em lutar pelo pouquinho. É uma escolha. Então, tudo se resume, pessoal, gente, na questão do sistema de crença, do paradigma. Então, se eu penso que a vida é difícil, eu escolho as coisas difíceis para mim na vida. E aí a vida se torna difícil para mim, porque eu não sei o que é a vida. Quem é a vida? Quem é que está manifestando a vida? É o invisível e o manifesto. Então, o invisível é Deus e o manifesto também. Não é o verbo feito carne? É isso. Mas ainda continua sendo o verbo, não é? O princípio e a causa de todas as coisas. Porém, a gente só atenta na carne. Aí é que está. A gente escolhe a carne, não o verbo. Aí é que está o problema da escolha. Então nós escolhemos partícula em vez de onda. Mas só que essa dualidade onda e partícula se resume a uma coisa só. O elétron ele entra no nosso microtúbulo e nós, através da visão, nós colapsamos a função de onda instantaneamente, consciente ou inconsciente. E esse elétron ele tem que passar pelas nossas duas fendas.
E como que nós escolhemos este colapso? Positivo ou negativo para nós? Ah, mas eu escolho o positivo, mas as coisas sempre dão errada. Não, você escolhe o negativo, porque a sua crença lá atrás diz que homem não presta, por exemplo. E aí, quem é que você escolhe e quem é que você acaba se relacionando com quem? Ou mulher não presta. E aí é a escolha. É mais um exemplo de escolhas também. Isso, todo esse contexto, meus irmãos, está dentro do contexto sombrio nosso, da nossa escuridão espiritual, que nós precisamos resolver isso. E para resolver isso é preciso se conectar no silêncio e no secreto. Se conectar com quem? Com o seu eu divino. Mas para se conectar com o seu eu divino é preciso acreditar no invisível e no manifesto ao mesmo tempo. Tem um trabalho, tá, que está nascendo, um trabalho muito realizador, fantástico, que é a alquimia da unidade. Eu vou disponibilizar aqui, embaixo deste vídeo, na descrição deste vídeo, tá, o grupo de acolhimento do Alquimia da Unidade. Tá? O Alquimia da Unidade trata justamente de trabalhar o contexto sombrio, com o auxílio da psicanálise, com o auxílio dos estudos de Jung. Tá? Então, esse trabalho é constituído por mim, Roberto Oliveira, e Vânia Sene, uma psicanalista junguiana, que nós se propomos a fazer este trabalho. Tá? Então, é uma união, e a gente está tratando disto num contexto de saúde integrativa, e a gente fala lá exercício físico, yoga, sombras psicológicas, tá? E a gente trata várias questões de sombras psicológicas relacionadas a exercício, fala um pouco da meditação, tá? O trabalho em si, tá? Ele é baseado dentro dos estudos espirituais, Joel Goldsmith, Ciência Cristã, Eckhart Tolle, Jung, o material também do professor Hélio Couto, tá? Então, nós não explicamos nada sobre quem escreveu o material. Nós utilizamos esse material para o nosso estudo, nossa base de estudo, e com a nossa intuição, o que nos vem, a gente explica sobre o contexto das sombras. É um trabalho puramente autoral, tá? Nós não replicamos nada, tá? A gente apenas tira dúvidas com a nossa vivência lá. Então, é um trabalho muito realizador mesmo, e eu convido a todos que assistirem esse vídeo a conhecer esse trabalho. Primeiro, entrando no grupo de acolhimento. Dentro deste grupo de acolhimento, nós vamos fazer encontros pelo Zoom de 15 em 15 dias, todas as sextas-feiras. É um encontro para tirar dúvidas, para falar sobre a alquimia da unidade. E foi lançado uma classe fechada de estudo do Alquimia da Unidade, com um valor simbólico lá, tá? Para quem quer estudar a fundo esse contexto de sombras psicológicas. Tá? Então, esse estudo vai ser realizado durante 6 meses, tá? É uma classe fechada, 6 meses de estudo. Tá ok, gente? Então, ficamos por aqui hoje, tá? Então, falando das escolhas, falando do tema escolhas, né? Vamos optar por escolher a Deus. Eu vou repetir um trecho de uma música que é a música fantástica de Gilberto Gil, que ele fala o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para me agarrar. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas
Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.